aqui é a Anne e a aula de hoje é sobre a arte indígena brasileira, que não é uma arte única com um aspecto visual geral. Na verdade, a gente tem muitas variações dos grafismos, enfim, mas primeiro a gente precisa entender como que é a população indígena no Brasil hoje. Então eu tenho alguns dados aqui de 2010 do IBGE e são 305 etnias indígenas, 254 grupos diferentes, 274 línguas com etnias, origens diferentes, 817.963 indivíduos, lembrando que na época em que os europeus chegaram aqui no Brasil, a gente tinha aproximadamente aí 5 milhões de indivíduos nativos que descobriram o nosso país antes dos europeus. Enfim, a partir desse panorama, a gente pode pensar que a arte ela vai se desdobrar em vários símbolos, significados, funções, aspectos compositivos diferentes. Primeiro eu falo aqui então dos grafismos, que são basicamente referências da natureza, e aí a gente vai ver então desenhos que lembram, que sugerem, por exemplo, a textura da cobra, como esse grafismo aqui, ou então as listras lá do Tucunaré, na tribo dos Carajás. Enfim, os animais, as plantas, tudo que faz parte da natureza, que o índio, que o indígena se insere, que nós somos parte, vai servir de influência, de referência, de inspiração para os grafismos. A geometrização, então, na natureza a gente não vê nenhuma linha geométrica, na natureza não existe geometrização, só que os grupos indígenas, eles são capazes de fazer uma síntese visual e transformar aquilo que é orgânico em geométrico, trabalhando com a padronização, com a textura, com a repetição, e trazendo um aspecto muito bonito também. O abstracionismo, partindo do princípio da geometrização, então a gente chega no abstracionismo, e isso é muito interessante, por quê? Porque a gente vê, por exemplo, Pablo Picasso, lá no início do século XX, se apropriando dessa ideia de geometrização e de abstracionismo a partir dos povos originários, africanos e indígenas também. Imagina um cara tão importante, que a gente conhece como um grande artista, se apropriando de algo que é muito natural e que é milenar. A simetria é um aspecto visual bem visível em todos os grafismos, e a simbologia, aquilo que a forma representa, forma e conteúdo. Esses grafismos, muitas vezes, eles vão ser repetidos na pele, na cerâmica, nas cestas, enfim, nos objetos de modo geral. E aí, claro que eles vão ter um aspecto, uma característica muito própria de cada grupo. Tá? As produções são diferentes e exclusivas, inclusive, né? Então a gente está falando aí de vários grupos, 254 aproximadamente, né? Varia um pouco, mas cada grupo ele vai se representar de uma forma muito particular, muito peculiar, assim como a gente falava aí, por exemplo, nos anos 2000, sobre as tribos urbanas, né? As tribos urbanas são aquelas que se caracterizam e se identificam de alguma forma muito visual. A mesma coisa acontece com as tribos indígenas. Na arte indígena, o conceito de beleza ele está muito relacionado à perfeição técnica, que é a forma como se manipula os materiais, a matéria-prima, os recursos, para produzir o objeto artístico. Então a gente está falando sobre todas as produções artísticas, tanto na cerâmica, na pintura, na escultura, enfim. O conceito de beleza, então, para o indígena, a gente está falando de conceitos de beleza deles, não estamos falando de conceitos gerais, né, de europeu, brasileiro, enfim, a gente está falando sobre algo muito próprio da produção indígena brasileira. Então esse conceito de beleza está relacionado à perfeição técnica. Para eles é a forma como se vê a beleza, enfim, na arte. Começando aqui, então, pelo trançado e pela tecelagem. É uma produção que está muito relacionada ao dia a dia, ao cotidiano, aqueles objetos que são apropriados para o consumo do alimento, da caça, enfim, de todas as atividades diárias, assim como na nossa vida. Então, estão incluídos no trançado e na tecelagem vasos, cestos, enfim, redes, objetos que são específicos para algum uso, como, por exemplo, a peneira para peneirar a fibra da mandioca, fazer, enfim, vários produtos a partir dessa matéria. E aqui, então, nesse cesto,
que ele é monocromático, né? Ele é feito aqui de alguma fibra vegetal. Existem vários processos para isso, para o trançado. E o Usuaiana e a Parai, por exemplo, eles trabalham muito com os grafismos aqui, com a geometrização, com a simetria, com a padronização e a referência a algum grafismo da natureza. Aqui, então, no próximo, arte plumária, a gente tem ali os acessórios, as pulseiras, as tornozeleiras, os braceletes, os colares e cocares, e assim como a gente aqui no dia a dia também usa acessórios para se sentir bem. Então, a arte plumária ela está muito relacionada ao se sentir bem, a se sentir bonito, atraente, é algo para enfeitar o próprio corpo, tá? E a gente vai ver isso também lá na pintura corporal. Dependendo de algum grupo indígena, a arte plumária também está associada ao sistema hierárquico, quer dizer, a importância de cada indivíduo dentro daquele grupo, né? Quem é o pajé, quem é o cacique, a criança, enfim. Só que isso aí não é algo que a gente pode dizer que em todos os grupos acontece, vai sendo modificado. O legal é que na arte plumária, como o indígena ele tem muita relação com a natureza, ele se sente parte, o que é verdade, então ele não vai utilizar, por exemplo, as plumas, as penas de um animal que ele caçou, por exemplo. Ou melhor, ele pode até de repente caçar a ave para servir de alimento e vai utilizar as penas para produzir a sua arte. Mas ele nunca vai, por exemplo, matar o animal só para isso, porque é uma forma de desrespeitar aquela vida que se foi. Então, às vezes, se usa, por exemplo, as penas de um animal que está trocando, a pena que caiu, por exemplo, lá da ave. E aí ele pode usar a cor natural da pena, ou até mesmo fazer a pigmentação, tingir ela e deixar ela mais interessante. É legal na arte plumária que também se trabalha muito a simetria, tá? De repente, utiliza a mesma quantidade de penas de um lado e do outro do objeto, e enfim, tá? É assim que vai funcionar. O próximo produto aqui, então, é a cerâmica. E a cerâmica é bem importante porque ela também está relacionada ao cotidiano, como esse vaso aqui que é feito de argila, passa por um processo de queima e se transforma em cerâmica, ele fica resistente, né? E vai servir para muita coisa, para guardar tanto produtos líquidos quanto materiais secos. Existe um grupo que é muito importante na produção de cerâmica, que é o Marajoara, assim como a cultura de Santarém também. O que é legal da cerâmica deles? Tá? No caso dos Marajoara, a cerâmica está muito relacionada à estética e à função. São dois aspectos que se unem. Por exemplo, na produção de urnas funerárias. É um fator utilitário, mas também ele valoriza muito o espírito daquela pessoa que se foi, que vai ser enterrada dentro daquele vaso. Então, é um vaso pintado, esculpido, entalhado, com aspectos geométricos, abstratos e também orgânicos. Assim como a gente tem no nosso dia a dia os vasos, as xícaras, enfim, todos os objetos de cerâmica dentro de casa, aqui na cerâmica indígena ela tem esse aspecto muito mais artístico, né, e junto com o utilitário. A dança e a música, então, são associadas aos rituais sagrados e às celebrações. Elas são duas produções que estão sempre muito associadas, uma junto com a outra. Trabalha, assim, então, coreografias específicas para cada ritual e, logicamente, que cada grupo vai ter a sua forma de se expressar a partir da dança, tá? Muitas vezes é só o homem ou só a mulher que participa desse ritual, isso também vai de acordo com o modo de vida com aquela cultura. Na pintura corporal, ela serve para destacar tanto o indivíduo quanto o grupo, certo? E ela vai ser usada em celebrações, em acontecimentos especiais, em momentos importantes também, por exemplo, a caça, ela pode ser feita exclusivamente para esse momento. E quando eu falo em destacar o indivíduo e o grupo, significa que eu, como indivíduo, sou importante, tenho a minha própria identidade, mas também faço parte de um grupo que também tem uma identidade única. Então, a gente vai encontrar lá, por exemplo, os Cadivel, que tem uma pintura corporal extremamente delicada, que vai um pouco além desses grafismos que eu citei antes aqui, porque eu falei sobre geometrização. Acontece que os Cadivel trabalham também com as linhas orgânicas e com a assimetria. São desenhos muito delicados que são muito relacionados visualmente às plantas, às raízes, tá? E eles se destacam, inclusive, pela sua beleza. É uma pintura que é feita basicamente como forma de identidade e de estética também. E, finalmente, a gente tem aqui o uso das máscaras, que representam as figuras místicas dentro de cada
crença de cada grupo, né? E são usadas nas cerimônias, nos rituais também, muitas vezes associadas à dança e música. O legal quando eu falo que representam as figuras místicas é que quando a gente pensa nos seres espirituais, geralmente a gente relaciona a imagem da figura humana. Só que muitos grupos indígenas relacionam os seres espirituais a algo abstrato, algo que não é sólido, que não é concreto, que não é visível. Muitas máscaras, por exemplo, são formadas com cores, com figuras geométricas, e são muito mais, digamos assim, que livres, né? A imagem que se tem dos seres espirituais é muito livre, muito aberta. Por isso, né, que eu citei antes lá, o Pablo Picasso. Ele se apropriou muito dessa ideia de deformação, de quebra, né, de ruptura com a representação humana, com a figura humana, chegando ao abstracionismo. Falando em arte indígena brasileira, gente, a gente tem que sempre lembrar que esse tipo de arte é o que nos forma como cultura, não única, mas muito particular, né? São os nossos povos originários, quem faz parte do nosso sangue, e é uma cultura que tem que ser lembrada, valorizada, respeitada e vivenciada também. Até a próxima, gente!